Olá! Quem não gosta de um bom livro policial? Basta pensar nos clássicos da literatura policial, por exemplo, Simenon. Quem já não se emocionou com as histórias do comissário Maigret? Eu, por exemplo, toda vez que vou viajar, eu chego na livraria do aeroporto e compro qualquer um dos livros do Simenon. Muitas vezes até repito, não me lembro, compro de novo e sempre funciona. A literatura policial tem essa capacidade de prender a atenção, até porque o leitor é obrigado a participar, é um jogo, ele precisa interagir, ele procura sempre descobrir o criminoso, o culpado, decifrar a história enquanto está lendo. E um bom romance policial semeia pistas e permite que o leitor faça parte desse jogo. No livro aberto de hoje, eu vou entrevistar o escritor Roberto Campos Pelanda, que é médico radiologista e que está publicando seu primeiro romance policial chamado Mentes Roubadas. Uma história que realmente faz pensar e dá até um certo medo, como dão medo todos os bons romances policiais. Mas antes de começar a conversa, a entrevista com o Roberto Campos Pelanda, vamos ver a matéria da Larissa ilustrando a entrevista de hoje. Muito bem, Roberto, obrigado por estar aqui no Livro Aberto. Como é que tu tiveste inserindo nessa longa cadeia de romancistas policiais? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o livro. E acho que, em primeiro lugar, tudo começou de realmente amar, de gostar muito, de ser apaixonado pela literatura policial, né, nas suas mais diferentes formas. Acho que eu já, ao longo dos anos, já tive contato com muitos autores, né? E com o passar do tempo, assim, acabei formando a minha opinião, assim, de que existe realmente um mestre do gênero, que é um escritor pouco conhecido, que é um inglês que atualmente mora em Portugal, chamado Robert Wilson, né, que acho que só tem 2 livros traduzidos aqui pro português. E é o teu preferido? É o meu preferido, né? E acho que ele faz a literatura policial, assim, exatamente como tu apontaste muito bem, assim, né? Instigando o leitor a participar da história, né? E acho que lendo ele, a gente participa muito da história. São histórias, assim, muito complicadas, que o leitor realmente fica envolvido, né? E a partir disso, juntando com algumas outras coisas minhas, assim, que eu acho que é muito também uma outra paixão, que é a paixão pela tecnologia, né? Acabou juntando essas duas coisas aparentemente bem diferentes e surgiu daí uma vontade de contar uma história, né? É a tua primeira experiência. A minha primeira experiência. Como autor. Eu li teu livro antes mesmo da publicação, eu li o original, já tinha achado muito interessante, agora reli para essa conversa, e realmente tem uma história que é envolvente. Tu criaste os teus detetives, são 2, né? O Paulo Westphalen e o Miguel D'Andrea. O Paulo Westphalen, principalmente, é um detetive bem particular, tu deste traços bem característicos a ele, né? Porque é um sujeito de família, tranquilo, casado há mais de 20 anos, não bebe, não se divorcia, tudo é certinho na vida dele. É um detetive familiar. Exatamente. A ideia era, assim como se vê assim, muito nos livros do Wilson, né? Retratar a pessoa que está diante da história como uma pessoa comum, não é uma pessoa extraordinária, não, né? É uma pessoa comum, com todas as idiosincrasias de uma pessoa comum, com seus defeitos, com as suas, né, com as suas sacadas, mas é essencialmente uma pessoa comum. E diante disso ela está colocada numa situação extraordinária de ter que resolver uma situação incomum, né? E eu acho que isso, justamente voltando àquilo que eu falasse no começo, acho que isso é uma coisa que ajuda a colocar o leitor a se envolver na história. O Paulo é um sujeito comum, mas o filho deles, o Antônio, né, de 7 anos, de 7 anos, né, ele é bem comum, ele é um superdotado. Ele é um superdotado. Porque, por exemplo, ele entende de matemática, ele consegue falar com grande conhecimento da famosa sequência Fibonacci.
Que é uma coisa que também aparece no Código da Vinci, né? Uma coisa que está bem na cultura de massa. O menino é o primeiro a perceber uma coisa que vai ser importante na história que tu contas, que é um comercial, né, em que aparece um elefante roxo. Como é que é essa história? Bem, a ideia é criar um romance policial no sentido tradicional, assim, de que existe um mistério a ser resolvido, né? Mas mesclar isso com alguns elementos assim que são de uma certa maneira menos comuns ao gênero, né? Que são coisas assim que os americanos chamam de thriller médico e thriller tecnológico, né? Assim, que são elementos um pouco menos comuns ao romance policial. Então, a ideia é que o mistério a ser resolvido envolve esses elementos, né? E vai ser importante esse comercial de televisão. Ele fica como um pano de fundo, né? Ele aparece como ele parece um personagem secundário da história, recorrente, ele volta e meia volta na trama e no final o seu significado vai ficar claro. Até o cachorro, que aliás tem um nome maravilhoso, Platão, era atingido por esse comercial, né? Ele ficava meio assim, meio fora do ar quando via o comercial. Uhum. Tem uma coisa com a ideia de propaganda subliminar. A questão de manipular a mente das pessoas à distância através de conteúdos embutidos em programas de mídia, em mensagens de mídia. Tu acreditas que é possível fazer isso mesmo? Isso seria muito difícil, né, de atingir. Assim, esse cenário que se pinta no livro, ele seria muito difícil de ser implementado da maneira como está colocado, né? A ideia... Porque tu resumes o teu livro assim, né, para que as pessoas, os nossos telespectadores possam entender. Nas últimas semanas, 12 pessoas foram sequestradas na cidade de São Paulo. As vítimas não sofreram nenhum tipo de violência, não foram roubadas e estiveram desaparecidas por apenas algumas horas. Um rapaz que sofre de uma grave esquizofrenia catatônica e que há décadas é incapaz de mover-se ou de comunicar-se, desaparece misteriosamente da clínica psiquiátrica de máxima segurança onde estava internado. Os dois casos estão intimamente ligados e levarão os detetives Paulo Westphal e Miguel D'Andrea a desnudar uma conspiração que envolve duas grandes corporações multinacionais, a ditadura militar brasileira e principalmente um dos projetos mais obscuros da história da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA. Quer dizer, barra pesada, ditadura, CIA, esquizofrenia, clínica psiquiátrica, tudo isso para roubar as mentes das pessoas. Uhum. A ideia justamente é instigar as pessoas a lerem, né, em função de tantos elementos aparentemente desconexos, né? Mas interessantíssimo. Como é que ele vai juntar tudo isso no final, né? Mas a ideia é essa mesmo, assim, trata-se de, na verdade, os dois casos parecem não relacionados, mas eles, na verdade, fazem parte da mesma coisa, né? E como tu disseste, a ideia seria, assim, criar um cenário em que existe essa questão da propaganda, né? Não é exatamente sublimiar, né? Mas da propaganda sendo capaz de ser um mecanismo que afeta a neuroquímica do cérebro nas áreas relacionadas ao desejo, nas áreas ligadas ao desejo, né? Formando uma forma de compulsão, né? De consumir determinado produto, que seria uma coisa que estaria sendo explorada né? Comercialmente, assim. Seria uma reinvenção. A ideia do livro partiu como reinventar o famoso projeto MK Ultra da CIA, né, que era o projeto de controle da mente, assim, em que se tentava controlar o comportamento humano por uma série de métodos que, claro, a gente sabe que não foram bem sucedidos, né, mas que criou um status. Esse projeto criou um status de expoente número 1 das teorias conspiratórias, porque houve em 1973 a queima de toda a documentação do projeto por ordem do então diretor da CIA, né, em função de uma investigação iminente do Senado americano que ia ocorrer em seguida, né. Então, como a documentação foi destruída, ficou, né, na mente dos afeitos às teorias conspiratórias a questão assim do que realmente o projeto atingiu, né, o que se conseguiu, né. Então a ideia é essa.